Olá, graça e paz, queridos irmãos. Eu sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na IBD, e mais uma vez estou aqui para dar continuidade nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos. Hoje mais uma lição para a glória de Deus, lição de número 8. A revistinha ela traz por tema central o governo divino nas mãos humanas. Lição do povo de Deus em 1ª e 2ª de Samuel. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui assistindo esta pré-aula. E você que chegou pela primeira vez até aqui e não conhece o meu canal, eu disponibilizo toda semana um vídeo com as lições da revistinha da CPAD, né, lições dos adultos, para você, professor, usar na sua igreja, na sua classe, dar uma aula interativa, uma aula dinâmica e diferente. Para isso, você é só clicar nesse link que está abaixo do vídeo aí, e você será direcionado para a página de download, certo? Então, peço que faça uma visita no canal, e se você, de repente, aí gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí aquele joinha, aquele like, aquele gostei, para ajudar o canal aí, beleza? E a todos os inscritos, muito obrigado. Vamos dar continuidade aí no quarto e último trimestre de 2019. Essa lição será ministrada dia 24 de novembro deste ano de 2019. Já estamos na reta final aí desse trimestre. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sem mais delongas, sem mais demora, vamos para a lição. Também, antes que eu me esqueça, deixar um abraço ao pessoal lá dos Estados Unidos, da Alemanha, e para o meu amigo aí na Bahia, Feira de Santana. Você sabe que é com você que eu estou falando, meu amigo. Deus abençoe a todos os irmãos aí da Bahia que faz uso desses slides. Muito obrigado, Deus abençoe. Deixe seu comentário aí, certo? Vamos então para a lição? Bom, vamos lá. A leitura do texto áureo, ela está em 1 de Samuel, capítulo 22, que diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem enviado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Era com eles uns 400 homens. Verdade prática: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A leitura bíblica em classe, como de costume eu não faço a leitura, para nós ganharmos tempo aqui nesta lição. Mas o objetivo geral desta lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, nós podemos aí tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Objetivos específicos desta lição são 3. No primeiro tópico nós vamos caracterizar o exílio de Davi. Já no segundo, nós vamos expor Davi e o amor com seus pais. Terceiro e último tópico, nós vamos explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Certo, meu amado? Bom, as inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã pode servir-lhe de amadurecimento e crescimento espiritual. Então, nesta lição, ela mostra que Davi cresceu como homem de Deus no exílio. Embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos bastante desconfortáveis. Entretanto, estava claro que Deus trabalharia na vida de Davi, a fim de prepará-lo ali
para reinar no lugar de Saul. Então, nos momentos de solidão e de deserto, Deus ele ainda fala conosco. Ele conduz a nossa vida, Ele nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Deus fala comigo, fala com você, Deus fala conosco, independente da situação. Então, somente permanecemos na nossa posição. O exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. Então, a caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, ou seja, a liderança de Israel. Para tudo Deus tem um propósito, não é verdade? Todas as coisas, diz a palavra de Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no ponto 1 aqui, no top 1, nós iremos falar das características do exílio de Davi. Esse tópico ele traz 2 subtópicos. No primeiro nós iremos falar da caverna de Adulão, aliás, 2 tópicos, subtópicos, não, 3 subtópicos. No segundo subtópico, os exilados da caverna de Adulão, e no terceiro subtópico, para fechar o tópico 1, iremos falar sobre o simbolismo da caverna de Adulão. Bom, a caverna de Adulão, veja bem, lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, ou seja, a caverna de Adulão. E o nome Adulão significa, ou quer dizer, lugar de refúgio. Davi foi refugiar ali para escapar ali das mãos de Saul. Então a cidade de Adulão, hoje chamada de Aidelma, né? Aidelma, fica situada na Cefela, ou Cefelá, planície de Judá, distante de Jerusalém. Desculpa, perdoa, meus amados. Numa distância aí aproximadamente de 26 km ao sudeste e 20 km ao sudoeste de Gádia, certo? E fechando aqui o subtópico 1, o subtópico 2, falamos aí da caverna de Adulão, e no subtópico 2 nós vamos falar dos exilados da caverna de Adulão. Bom, vamos lá. Muitos se dirigiram para ali a fim de fazer companhia a Davi. Então, primeiro, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estava ameaçado pelo rei Saul devido à ligação com Davi. E segundo, outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens, meu Jesus descrente, perdão, meus amados, eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi, ele conseguiu firmar aliança, ou melhor, firmar liderança nessas condições. Como? Bom, todos que ali estavam buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais, então, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. E os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria prioridade, mais a de Cristo. Estamos assim ou assim? Como é que nós estamos? Lutando a favor de Cristo ou lutando contra a causa de Cristo, contra os demais? Temos que estar junto, marchando, unindo força para vencermos as batalhas que nós enfrentamos, certo? Subtópico 3, o simbolismo da caverna de Adulão. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Então, Davi ele treinou aí, ou ele preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou, esse número de 400 passou para 600. E eram homens que davam a sua vida pelo Davi. Eram homens fiéis a ele. Então, no simbolismo espiritual, nós podemos comparar Davi com Cristo. Nosso Senhor ele se dirigiu aos miseráveis,
aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos, aos pecadores, e todos transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do reino de Deus. Certo? Finalizando o tópico 1, a síntese aqui do tópico 1 é o seguinte, que a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. Certo? Então o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Certo? No tópico 2 nós iremos falar sobre Davi e o amor com seus pais. Esse tópico 2 ele nos traz 2 subtópicos. O primeiro subtópico é protegendo seus pais, e o segundo e último subtópico é a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Protegendo seus pais, vamos lá. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Davi partiu para Mispá, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe. Ele disse o seguinte: permite que meu pai e minha mãe não fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Então Davi ele pede ao rei de Moabe ali proteção para seu pai e sua mãe. Que exemplo, né, meus amados? No subtópico 2, iremos falar da recompensa bíblica para os filhos obedientes. Existe uma recompensa para os filhos obedientes? Sim, existe sim. Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois ele é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que multiplicarei os teus dias de vida sobre a terra. Nosso Senhor ele manifestou-se contra os filhos que não cuidavam dos seus pais. Mateus 5:15, do 5 ao 7. Os filhos eles devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. É de responsabilidade dos filhos cuidar dos seus pais. Certo? Finalizando o tópico 2, nós já iremos aqui para o tópico 3, mas antes, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava os seus pais. Tópico 3 e último tópico, morrendo por Davi. No subtópico 1, a inconsistência de Saul. Então, só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presente em troca de lealdade e se inquieta com os que podem, entre aspas, representar risco à sua posição. Então Saul orgulhava de ter dado honra à tribo de Benjamim, presentes, posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Subtópico 2, o preço de proteger Davi. Então, os sacerdotes ali que protegeram Davi, as pessoas que protegeram Davi, pagaram um preço. Então observa o disparate de Saul. Deus ordenou que Saul matasse todos os amalequitas, e isso Saul não fez. Mas agora Saul ele extermina prontamente a família de sacerdote sem piedade alguma. Então, para cumprir a vontade de Deus, a ordem de Deus em destruir todos os amalequitas, Saul não fez, mas para destruir e matar todos os sacerdotes sem piedade, ele não fez. Ele foi impiedoso, ele foi cruel, perverso. Motivo: a família de Aimeleque e Abiatar havia ajudado e protegido Davi. Só por isso eles pagaram com a sua vida. Crueldade da parte de Saul. Só que Deus não deixa nada impune, tá? Na hora certa vem a fatura. E quando a fatura vir, você vai ter que pagar, meu irmão. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Alguns soldados se recusaram, não quiseram ir.
foi alguém de fora, ou seja, um edomita chamado Doeg, representante do mal, que cometeu esse crime brutal. Subtópico 3 e último subtópico para nós finalizarmos essa pré-aula, a sina de Doeg. Bom, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 ele foi pronunciado por Davi, predizendo aí o destino de Doeg. Então, o caráter do ímpio ele é descrito pelo salmista Davi da seguinte maneira: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, não é reto no seu falar. E tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, ou seja, tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como a arma para revelar o que estava dentro do coração do perverso. Então, o salmista aqui ele está referindo-se nesse salmo a uma pessoa que tem o coração perverso, uma pessoa do mal mesmo. Então, o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. E para nós finalizarmos aqui na conclusão, Deus usa instrumentos falhos para a sua obra nesta terra. Deus usa instrumentos falhos para fazer sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que seja vaso de honra no trabalho do Senhor. Tá certo, meus amados? Bom, encerro aqui esta aula. Muito obrigado. Esses slides estão à sua disposição. Você pode fazer o download e usar na sua igreja, certo? Nos veremos na próxima pré-aula, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.